Capítulo 2 dos remanejamentos, seção 1 da remoção. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira de uma localidade para outra. A remoção é feita a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. O sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção. A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender à necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. É lícita a permuta entre servidores do mesmo cargo mediante autorização prévia das respectivas chefias. Seção 2 da redistribuição. Redistribuição é o deslocamento do cargo ocupado ou vago para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo poder. A redistribuição dá-se para cargo de uma mesma carreira, no caso de reorganização ou ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. No caso de extinção ou criação de órgão, autarquia ou fundação. Nas hipóteses do parágrafo 1º, inciso 2, devem ser observados o interesse da administração pública, a vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade do cargo, a correlação das atribuições, a equivalência entre os vencimentos ou subsídio e a prévia apreciação do órgão central de pessoal. Capítulo 3 da substituição. O ocupante de cargo ou função de direção ou chefia tem substituto indicado no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designado pela autoridade competente. O substituto deve assumir automaticamente o exercício do cargo ou função de direção ou chefia, em licenças, afastamentos, férias e demais ausências ou impedimentos legais ou regulamentares do titular, em caso de vacância do cargo. O substituto faz jus aos vencimentos ou subsídio pelo exercício do cargo de direção ou chefia pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. O disposto no artigo 44 aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Capítulo 4 da acumulação. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários para 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica para os fins do inciso 2, qualquer cargo público para o qual se exige educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A proibição de acumular se estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Aos proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo. O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários. Ressalvados os casos de interinidade e substituição, o servidor não pode exercer mais de um cargo em comissão ou função de confiança, acumular cargo em comissão com função de confiança. Verificada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias contados da data da ciência da notificação. Em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do cargo, emprego ou função porque não tenha mais interesse. Com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente. Se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata. Instaurado o processo disciplinar, se o servidor, até o último dia de prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito. O disposto no parágrafo 4º não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre a acumulação de cargos.
Caracterizada no processo disciplinar a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte: reconhecida a boa-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado. Comprovada a má-fé, aplicar a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados. É vedada a participação de servidor, salvo na condição de secretário de Estado, ainda que suplente, em mais de um conselho, comitê, comissão, órgão de deliberação coletiva ou assemelhado na administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal. É vedada a remuneração pela participação em mais de um conselho. É permitido, observado o disposto no parágrafo 1º, a participação remunerada de servidor em conselho de administração ou conselho fiscal de empresa pública ou sociedade de economia mista, em que o Distrito Federal detenha direta ou indiretamente participação no capital social. Capítulo 5. Da vacância. A vacância do cargo público decorre de exoneração, demissão, destituição de cargo em comissão, aposentadoria, falecimento, perda do cargo nos demais casos previstos na Constituição Federal. A exoneração de cargo de provimento efetivo dá-se a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dá-se exclusivamente quando o servidor for reprovado no estágio probatório, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. A exoneração de cargo em comissão dá-se a critério da autoridade competente, a pedido do servidor. A servidora gestante que ocupe cargo em comissão sem vínculo com o serviço público não pode, sem justa causa, ser exonerada de ofício, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, salvo mediante indenização paga na forma do regulamento. Deve ser tornado sem efeito o ato de exoneração quando constatado que a servidora estava gestante e não foi indenizada. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte: duração do prazo de que trata o artigo 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado nos casos previstos no artigo 37. O cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública.